Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos aí para mais um vídeo falando sobre dicas de matemática e hoje a nossa dica vai ser sobre regra de três composta, um assunto muito cobrado nos exames de seleção do IFRN. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que é uma regra de três composta? Uma regra de três composta vai ser um método pelo qual podemos resolver problemas que vai envolver mais de duas grandezas, certo? Com isso eu trouxe uma representação de uma situação problema e essa representação dessa situação problema traz o seguinte: traz quatro grandezas de comprimento em quilômetro, homens, dias e horas por dia. O que é que a gente vai observar? A gente vai observar que a gente tem quatro grandezas e eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que, primeiro passo, eu sempre escolher uma grandeza em que eu vou associar todas as outras em relação a ela. A grandeza que eu escolho vai ser a grandeza da incógnita, no caso, onde tiver um X ou outra letra representativa. No caso, eu deixo dias e eu vou escolher outras grandezas e associar entre elas. Saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se eu pegar a grandeza dias e a grandeza de comprimento, eu poderia pensar da seguinte forma. Por exemplo, 1 quilômetro ele é feito, uma estrada de 1 quilômetro ela é montada em 12 dias. Em 2 quilômetros, essa mesma estrada ela vai ser produzida em mais dias, né? Então, se 1 quilômetro ele é produzido em 12 dias, 2 km eu vou aumentar a quantidade de dias, vou produzir uma maior estrada. Com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter que essas duas grandezas, elas são o quê? São diretamente proporcionais, porque aumentar a quantidade de uma implica no aumento da quantidade de outras. Então, se 12 dias, 1 km eu consigo produzir 12 dias, 2 km eu vou produzir mais dias. Beleza, aí agora a gente pega outra grandeza, no caso a quantidade de homens e a quantidade de dias. Por exemplo, se 30 homens constroem uma estrada em 12 dias, certo? Se eu diminuir a quantidade de homens de 30 para 20, eu vou produzir essa mesma estrada em mais ou menos dias, mais dias. Então, a diminuição de uma grandeza vai implicar no aumento da outra. Então, a grandeza de homens em relação a dias, ela vai ser o quê? Vai ser inversamente proporcional. Com isso, a gente representa com a setinha para baixo e o izinho. Por que a gente faz esse esquema? A gente faz esse esquema para quando a gente for resolver lá embaixo no esqueleto da resolução, eu não me perca. Eu consiga observar quem são as grandezas direta e a inversa. E por fim, agora associando a quantidade de dias e horas. Se eu tenho o quê? Um grupo de pessoas trabalhando 8 horas por dia, constrói uma casa em 12 dias, um exemplo. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia desse grupo, eu vou construir essa casa em mais ou menos tempo? Em menos tempo. Então, se eu vou construir mais ou menos tempo, eu vou observar que ao aumentar a grandeza de horas trabalhadas por dia, eu vou diminuir a quantidade de dias. Então, elas são o quê? Inversamente proporcionais, certo? Quando eu chego nessa situação, eu faço o quê? Eu coloco a grandeza que está a letra, que está a incógnita, no caso vai ficar 12 sobre x, vai ser igual. E eu vou multiplicar o produto entre as outras três grandezas. Lembrando que eu tenho que observar quem é diretamente proporcionais à grandeza de dias e quem são inversamente proporcionais. No caso, o comprimento ele é diretamente, então ele vai permanecer 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 2. Vezes, quantidade de homens são inversamente proporcionais, então no lugar de ser 30 sobre 20, vai ficar 20 sobre 30. Vezes a quantidade de horas por dia são inversamente proporcionais também. Então,
Vai ficar 12 sobre 8. Com isso, a gente pode ainda simplificar ainda mais para tornar nosso trabalho mais fácil. Ok? Cortar o famoso zero. Eu corto esse zero com esse zerinho. E eu ainda posso simplificar cortando esse 2 com esse 2. Ficando 12 sobre x igual a 1 vezes 12, que vai ser 12, e 3 vezes 8, que vai ser 24. Logo, multiplicando o meio pelos extremos, porque dá uma proporção, vai ficar 12x é igual a 12 vezes 24. Que é que a gente vai notar o que, pessoal? Que o 12 está multiplicando tanto x como está multiplicando 24. Então, se eles estão multiplicando tanto x quanto 24, eu posso simplificar nos dois lados. No caso, eu posso cortar aqui por 12 e aqui por 12. Ficando x igual a 24, será o resultado da situação problema.